Olá, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, casais, adultos do Movimento Emaús, aqui do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça, a oportunidade de estar com vocês para lhes apresentar alguns comentários a respeito das leituras da Palavra de Deus do 33º domingo do Tempo Comum, deste ano A, em que estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Vamos começar com a oração do dia, a oração da coleta. Senhor, nosso Deus e Pai, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Depois de termos ouvido no domingo passado a parábola das 10 jovens ou 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, considerando as prudentes como modelo da vida cristã, que estão sempre prontas, espertas para a vinda do noivo, o noivo da igreja que é o Cristo, hoje vamos ouvir mais uma parábola a respeito da vigilância, da expectativa, da espera consciente, esperta, que nós cristãos devemos ter em vista do retorno, da vinda, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a parábola dos talentos. Vamos logo começar com essa parábola dos talentos, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, 14 e 30, que eu vou lendo e já vou comentando. Quero, aliás, lembrar que esse meu comentário aqui não é uma homilia. A homilia se faz na missa. E a homilia é sempre mais curta, de 10, no máximo 12 minutos. Aqui é um comentário, por isso eu tomo a liberdade de ir lendo e já comentando o Evangelho. E por isso também mais demorado, levando 18, 19, 20 minutos. Então, Evangelho de Mateus 25, 14 e 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Aqui certamente se refere a Jesus Cristo, que está deixando este mundo, foi para o estrangeiro, foi para o céu, e que um dia vai voltar para pedir contas das nossas obras. Chamou os seus empregados e lhes entregou seus bens. A obra de Cristo que deve ser continuada por nós. Os bens de Cristo que são os sacramentos, a palavra, a oração, enfim, a riqueza do Evangelho que cabe a nós levar adiante. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Vamos gravar bem isso. A cada qual segundo a sua capacidade. Ele não foi injusto porque deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Ele foi justo porque ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Quem tem um copo grande, recebeu um copo cheio. Quem tem um copo médio, recebeu um copo cheio. Quem tem um copo pequeno, recebeu um copo cheio. Todos os 3 receberam, cada um de acordo com a sua capacidade. Essa capacidade depende muito de fatores os mais variados. A formação de cada pessoa, a cultura, a sua etnia, a sua idade, sua sexualidade, sua formação histórica, social, política, econômica, cultural. De muitos fatores depende os talentos que nós recebemos. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Talento era uma moeda da época que valia mais ou menos o peso de 35 quilos de um metal, possivelmente de ouro. 35 quilos, não é pouca coisa. Mesmo quem recebeu um só talento, recebeu 35 quilos de ouro, é bastante coisa. Vejam que o patrão não disse o que era para fazer com os talentos. Ele deu os talentos. Vai caber a cada um fazer o que lhe achar conveniente, a sua criatividade, a sua inventividade, a sua laboriosidade, a sua generosidade.
Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Se vê que esse aqui é mesquinho, é medíocre, é morno, não sabe o que fazer. Depois, mais adiante, a gente vai ver, ele vai usar desculpa que Deus é severo, que presta contas. Então ele não fez nada. Ele apenas cumpriu a lei, guardou e pronto. Os outros 2, o que recebeu 2 e o que recebeu 5, produziram mais. Depois de muito tempo, no final dos tempos, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Pode-se ver aqui uma referência à volta de Cristo no final dos tempos e à prestação de contas do que fizemos de nossa vida. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu lucrei. Olha que alegria, que prazer poder dizer mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, é muito, mas para o patrão, tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Aqui nós temos, tanto no caso de quem recebeu 5 e produziu mais 5, como no caso de quem recebeu 2 e produziu mais 2, temos aqui o exemplo do fiel, do cristão, que corresponde às expectativas do Senhor Jesus Cristo, que faz valer, que multiplica as graças, os dons, as bênçãos recebidas de Deus. Multiplica a palavra, multiplica os sacramentos, multiplica a vida de oração, multiplica a caridade, multiplica o cuidado com os pobres, ou seja, é generoso. Recebeu de graça, dá de graça recebestes, de graça dai, diz Jesus em outra parte do mesmo Evangelho de São Mateus. É o coração generoso, que não fica medindo as coisas, o que pode, o que não pode fazer, o que a lei permite. Enfim, é alguém que recebe e transmite, recebe e leva para frente. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Ele está se justificando na sua mediocridade, na sua mesquinhez, na sua mesquinharia, colocando culpa em Deus. A sua preguiça é justificada pelo medo, pelo pavor, o medo de Deus. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. E o patrão se sente ofendido. O patrão não havia dito o que é que ele devia fazer, mas era evidente que ele não podia esconder o talento do Senhor. De graça recebestes, de graça dai. Aqui talvez o evangelista Mateus queira se referir ao modo farisaico de viver, naquela preocupação de dar conta do recado, o mínimo do mínimo, né? Então, cumprir a lei, cumprir as normas, os preceitos e nada mais. Não é uma vida na graça, não é uma vida na generosidade, não é uma vida na entrega, é uma vida no mínimo, é uma vida no medo, o medo que paralisa o que pode e o que não pode fazer. Nós não podemos viver dessa maneira, no medo, a prática da lei, o que pode e o que não pode. Então viver assustados, amedrontados, diante de um Deus legalista, um Deus que cobra, um Deus policial, um Deus patrão, que fica cobrando as coisas. Quem vive assim não consegue viver. Agora, se você vive diante de um Deus que é alegre, vem participar da minha alegria, um Deus que é alegre, um Deus que é generoso, um Deus que dá e não cobra. Deus não cobrou nada, ele deu. Agora, se você vive dessa maneira,
na generosidade do próprio Deus, recebe de graça e de graça dá, é isso que Deus quer de nós. Na verdade, Deus não pede o mínimo, Deus pede o máximo. Assim que os santos são. E quanto mais você colaborar com Deus, mais Deus é esperto e percebe, oba, esse aí vale a pena. Eu dei um dedinho para ele, ele me deu a mão, e aí Deus vai se aproveitando, Deus pega a minha mão, pega o braço, pega o antebraço, pega o coração, Deus se aproveita, no bom sentido, daqueles que colaboram com ele, daqueles que entram no jogo dele, no jogo da liberdade, da generosidade. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Deus pede de nós que nós colaboremos com a sua obra. Em seguida o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola nos ensina, então, mais do que nos ensinar a respeito de produzir, reproduzir, frutificar com boas obras aquilo que nós recebemos de Deus, mais do que isso, essa parábola nos ensina a respeito da noção que nós temos de Deus. Quem é Deus para mim? É um Deus que mete medo? Um patrão legalista, moralista, um Deus da cobrança? Ou é um Deus generoso, da liberdade, da alegria, que estimula, que incentiva a viver a vida cristã? Um Deus que mete medo me paralisa. Um Deus que me estimula é um Deus que me faz ser como Ele, amar como Ele ama. Por isso que a parábola termina dizendo, a quem mais tem, mais será dado ainda mais, será dado em abundância. É assim que vivem os santos, né? De graça em graça, de graça em graça, de abundância em abundância. Não há limites para a frutificação das obras de Deus. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora. Não é que Deus castiga, são as consequências de uma vida que a gente vive morna, uma vida sem frutos, uma vida que não vale a pena. A primeira leitura é do livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios traz uma série de sentenças, provérbios, ditos, sugestões para se viver bem na vida em família, na amizade, no governo da nação, da região, daquilo que nos pertence, a respeito do trabalho. Aqui, o livro dos Provérbios faz um elogio à mulher sábia e forte, que é o modelo de toda pessoa que busca a verdadeira sabedoria. E nós vamos perceber aqui um elemento muito interessante. A mulher que abre as mãos para o pobre. Não sei se o Papa escolheu por coincidência, se escolheu ou se foi coincidência, porque o Papa escolheu para este domingo, que é o Dia Mundial do Pobre, o Papa escolheu a frase estende tua mão para o pobre. Só que essa frase, estende tua mão para o pobre, é do livro do Eclesiástico, também chamado Sirácide, que foi escrito pelo ano 150, mais ou menos, antes de Cristo. E aqui agora, na primeira leitura, que é do livro dos Provérbios, aparece também um elogio para essa mulher, elogiando-a porque ela abre suas mãos ao necessitado, estende suas mãos ao pobre. O fato é que nós temos duas palavras, sem esquecer que também no Deuteronômio aparece essa expressão, estende a tua mão para o pobre. Estender a mão para o pobre é um sinal de sabedoria, porque quando você dá generosamente, você abre o seu coração, abre as suas mãos também para receber. Mas vamos ouvir e comentar a primeira leitura. É do livro dos Provérbios, capítulo 31, diversos versículos, do 10 ao 13, depois do 19 ao 20, depois do 30 ao 31. Diz assim, uma mulher forte, quem a encontrará?
Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela só dá alegria e nenhum desgosto, todos os dias de sua vida. Procura lã e linho, com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras. É o elogio da mulher virtuosa, trabalhadora, generosa, sábia, esperta, cuidadosa, aproveita bem o tempo, cuida bem do seu marido, uma mulher séria, firme, fiel. Aqui vamos nos lembrar da relação com o Evangelho. É a mulher que sabe aproveitar os talentos recebidos, sabe aproveitar as qualidades, os dons recebidos e faz produzir tudo isso em bem para si mesma, para o seu marido, para a sua família, para a sua comunidade. Em resposta à primeira leitura, o Salmo 127 diz no refrão: Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. A segunda leitura é da primeira carta aos Tessalonicenses, que estamos lendo já há alguns domingos, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Continua o assunto a respeito da segunda vinda de Cristo. Quando vai ser isso? Lembrando que nos primeiríssimos tempos do cristianismo, aqui nós estamos no ano 49 e 50, uns 19, 20 anos depois que Jesus morreu, havia a expectativa da segunda vinda de Cristo ainda no tempo daqueles que estavam vivos. Só que alguns começavam a morrer e vinha a pergunta: como é que vai ser com esses que morreram? Como é que vai ser o encontro deles com o Cristo? Então, isso nós já vimos domingo passado. Agora a conversa continua, São Paulo dizendo que nós não devemos nos preocupar com a segunda vinda de Cristo e despreocupar-nos com o momento presente, e sim estar atentos tanto ao futuro da vinda de Cristo, mas esse futuro se faz agora no presente. Vamos lá. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Como quem diz, ninguém sabe. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. É uma primeira metáfora. O Senhor virá como um ladrão de noite, ou seja, não se sabe quando. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente, sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida. É outra metáfora. Hoje, as mulheres grávidas podem até marcar a data do seu parto, né? Naquele tempo não era assim. O parto vinha e a mulher grávida não sabia quando isso ia acontecer. Então, quando as pessoas disserem paz e segurança, de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. O convite para nos colocar diante do fim dos tempos, diante da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, diante da nossa morte, porque é o final de nossa vida, o convite é vigilância, sobriedade. Não é uma vigilância de inércia, de passividade, de não fazer nada, mas é uma vigilância atuante, como nós ouvimos no Evangelho, uma vigilância praticante, uma vigilância operosa, exatamente como filhos da luz. Não somos os filhos da treva que com medo das trevas não fazem nada. Aqui também não é o caso de nós queremos ficar adivinhando quando vai ser o final dos tempos, ficar preocupados com sinais, avisos de cá e de lá. Nós temos que ter o olhar voltado para o futuro, sim, porque é de lá que vai vir a nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo no fim dos tempos, mas
praticando hoje, aqui, agora, fazendo o máximo possível para que agora em nosso meio aconteça o reino de Deus pela prática do amor fraterno. Aproveitando mais uma vez a lembrança que estamos no Dia Mundial do Pobre, no 4º ano em que o Papa pede que celebremos no penúltimo domingo do ano litúrgico a Jornada Mundial do Pobre, vamos lembrar mais uma vez o lema que o Papa escolheu para esse dia: estende tua mão para o pobre. Um bom modo de vivermos a vigilância, a esperança, a expectativa diante do final dos tempos ou diante do final de nossa vida, a melhor maneira é estender a mão para o pobre. Generosidade, doação, ajuda, é assim que a gente vive a vida cristã. Conforme vamos ouvir no Evangelho do Juízo Final, a nossa salvação vem pela prática do amor fraterno. A você, minha irmã, meu irmão, desejo um bom domingo, todas as graças e bênçãos de Deus. Abençoe-te o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Por onde andastes esse tempo todo, fugistes de perto do Senhor. Não sabes que com Ele tens de tudo, por tudo que só Ele te dá. Mas voltastes para junto dele, percorrestes o caminho de Emaús. Confia nele sim, não te deixes abalar, pelos caminhos da vida ele te conduz. Mas voltastes para junto dele, percorrestes o caminho de Emaús. Confia nele sim, não te deixes abalar, pelos caminhos da vida ele te conduz. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Como os 2 jovens estavam tristes, havia morrido o Salvador, e logo ficaram bem felizes. Ele disse: eu sou o teu pastor. E correram alegremente, contando a boa nova: eu sou o teu Senhor, aqui está a prova. E correram alegremente, contando a boa nova: eu sou o teu Senhor, aqui está